Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando o curso Missionários da Luz, primeiro capítulo, o psicógrafo, com a nossa querida irmã Joserleide Bessa, lá do Fé e Fraternidade. Minha irmã, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Gratidão aí pela oportunidade da gente estar compartilhando aqui a leitura desse livro, o terceiro da série de André Luiz, né? Então, nesse capítulo psicógrafo, eu pretendo fazer da seguinte forma: eu pretendo fazer uma leitura aqui com a minha visão, né, com o meu entendimento, até umas 20, 40 mais ou menos, e depois a gente abre espaço para vocês também fazerem um comentário, acrescentar, ou a gente voltar aqui em algum parágrafo que seja de maior interesse, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue fazer assim. Eu vou tentar, não vou fazer a leitura completa, né, que é para a gente poder ter tempo de estar fazendo os comentários. Eu acredito que todos já tenham lido, né, e a gente vai estar aqui, então, pensando os parágrafos para a gente fazer o entendimento nosso aqui, né? Então, esse capítulo, psicógrafo, André Luiz vai estar discorrendo aí a respeito de uma reunião mediúnica, né, das observações dele, quando ele foi convidado para assistir, né, a reunião mediúnica, e lá ele traz assim, observações detalhadas de tudo, né, que ele pôde presenciar, de tudo que ele pôde experienciar nessa reunião. Ele começa falando, então, que ele está lá sob a supervisão do instrutor Alexandre, né? Alexandre levando ele para essa experiência, e ele coloca, né, assim que ele é convidado, ele coloca assim, que ele responde, né, que gostaria assim de participar, que a questão mediúnica é fascinante, e ele é corrigido logo em seguida, né? Ele é corrigido pelo instrutor, o instrutor diz assim para ele: de fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, quando nós, né, empolgados com os fenômenos, né, que a gente está deslumbrado, né, com alguma coisa, que a gente não percebe o fundo, né, somente a forma, a gente vai usar a palavra fascinante ou fascinado, que é algo, né, que vai nos encantar. Mas aí Alexandre corrige imediatamente, dizendo que não é somente ali o fascínio que deve atrair, né, porque por detrás de todo aquele fenômeno tem algo de muito mais criterioso, de muito mais relevância, que deve ser observada, e principalmente a questão moral do processo, né, do fenômeno mediúnico. E aí nós precisamos compreender que quando nós estamos, né, na iminência, né, de nos propor a uma tarefa dessa, é necessário que haja a educação do médium, sobretudo, né, para que ele possa atender de modo satisfatório a tarefa que ele se propõe. Então, Alexandre, corrigindo a observação de André Luiz, né, coloca ali que os ascendentes morais do médium são importantíssimos, e aí André Luiz discorre lá, mas um pouco mais abaixo, né, surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então, ele que está dando a entender para nós que o Alexandre ele tem ali uma tarefa permanente, né, corriqueira, rotineira, naquele tipo de reunião, né? Dentre as dezenas, então ele vai agora aqui começar a descrever a ambientação, né? Ele vai começar a descrever como é que se dá toda aquela ambientação, não só a ambientação física, mas a ambientação espiritual, para que se processe a reunião mediúnica. Então ele começa a descrever, né, o salão. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em fila, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas, ou seja, encarnados. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico, aos desencarnados, grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Então, ele coloca aqui que essa presença era massiva, né, bastante importante, muito superior ao número de encarnados presentes ali na reunião.
Então, ele coloca que cada grupo exibia características próprias, né? Tinha vários assistentes da região espiritual também ali presentes. Ele diz assim: em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que ali também a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas no interior, mantinham descrição e silêncio. Então, havia também um critério para ingresso na reunião, né? Não eram todos que queriam, que gostariam, que tiveram a permissão para entrar no salão. Então, é algo de seleção, né, que havia ali, o critério que a espiritualidade usou, ele não lança aqui, mas os que ali tiveram permissão para entrar já estavam com o seu comportamento adequado ao tipo de reunião que ia se desenrolar, né? Discrição e silêncio era o mínimo que se pedia aos presentes ali para que não houvesse perturbação do ambiente, né? E continuando com a ambientação, descrevendo a ambientação, ele fala da contribuição dos encarnados também, né? Nessa hora. Ele coloca aqui: entrei cauteloso sem despertar atenção na assembleia, que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Então, havia já ali um instrutor espiritual fazendo palestra para os desencarnados que já estavam ali, aguardando, né, o momento do início dos trabalhos. Então, na verdade, quando nós chegamos à casa espírita, né, a ambientação já está sendo preparada muito antes da nossa presença para a reunião mediúnica. E ele coloca aqui que tinha grandes números de cooperadores que estavam velando, né, como que tomando conta, cuidando, né, para que todos tivessem ali o maior proveito possível. E enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento elevado a objetivos altos e puros. E aqui está a contribuição dos encarnados, né, que estavam ali em prece. E essa prece é que vai ali agora, nós vamos ver que ele vai dizer que vai contribuir sobremaneira para o alívio daqueles que estão necessitados. Olha, era belo sentir-lhe a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de esfera. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, a maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, ele coloca aqui que todos os encarnados, né, no seu estado de prece, também colaboravam, emitindo seus raios, e esses raios se uniam em determinado ponto, né, dali do ambiente, se unia, tornava-se um uníssono de energia, né, de uma fonte que ia ali colaborar na imantação o ambiente. E ele coloca assim: as energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. E é interessante, então, né, que ele coloca que as nossas vibrações de encarnados vão trazer alívio, né, sobremaneira para os nossos irmãos que estão ali em sofrimento. Então, ainda que a gente sabe que numa reunião mediúnica nem todos que estão presentes se manifestam, né, dão comunicação, eles recebem esse benefício, né, das emanações nossas de encarnados e desencarnados, que ali juntos, né, congregada essa energia, vai alcançá-los de um modo muito positivo, né, de um modo muito significativo, trazendo alívio, né, para as suas angústias, né, para as suas dores, suas aflições. Olha que interessante, né? A gente não tem a dimensão, porque a gente não tem olhos de ver, né? Não sei quem tem olhos de ver, que vai perceber essas emanações, essa congregação de energia,
esse benefício todo acontecendo, né? Deve ser algo muito bonito, mas muito bonito mesmo. Muito bem, então aqui ele já colocou a ambientação, né? A preparação que se tem para que a tarefa em si, né, ocorra. E aqui ele vai colocar assim também que pode parecer ilusão, né, o que ele está descrevendo para nós que temos somente os olhos materiais para ver, né, mas não é algo que é somente ilusão, somente uma fantasia, né? É algo que realmente ocorre com efeitos assim, fantásticos, né? De positivos e de concretos, né? E ele coloca aqui que detinha-me na observação dos valores novos do meu aprendizado, quando o meu amigo, né, o Alexandre, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo. Foi muito comedido nas saudações. Então, aqui, eles têm o horário certo de início, né, o horário certo de terminar, e tem ali o perfeito entendimento de que esses minutos eles devem ser aproveitados com bastante precisão, porque é uma oportunidade rara, né? Podemos dizer assim, porque são muitos elementos que precisam ser conjugados para que ocorra uma reunião nesse molde em que a psicografia vai se desenvolver, né? Então, ele coloca aqui, ó, que os minutos são preciosos, né? E foi comedido nas saudações, né? É como se ele estivesse saudando a todos de um modo muito, muito rápido, para que não demorasse na saudação e perdesse os minutos preciosos que a reunião poderia proporcionar. Então, ele coloca aqui que o instrutor designou um grupo de 6 entidades próximas, que esses 6 eram os que estavam ali previamente escolhidos para dar a comunicação na noite. Não significava que todos iriam dar comunicação, mas eles estavam ali previamente já autorizados, né, a estarem presentes para que, sendo oportuno, a comunicação se desse. Então, ele coloca aqui que os 6 autorizados já estavam aguardando e que o instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou: nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos, né? Então, assim, deve ter, né, bastante irmãos do outro lado querendo se comunicar, mas o instrumento material aqui para que essa comunicação se dê, ela não se apresenta a todo instante, né? Ela se reveste de uma complexidade muito grande para que possa acontecer assim a qualquer hora, em qualquer lugar. E aí ele reflete, né, que achava que não era tão difícil assim. Poxa, é tão difícil fazer uma comunicação, uma psicografia, não era só mexer o braço, né? Era o pensamento dele. Aí Alexandre diz assim, não. Verá. E dirigindo-se para o rapaz que se mantinha em profunda concentração, e aqui agora ele vai começar a descrever o psicógrafo, né? Quem é esse psicógrafo? E quais as características, quais as condições que esse psicógrafo tem que apresentar para que ele seja utilizado como um instrumento de psicografia útil e condizente, né? Então, ele coloca assim, ele apresenta agora o médium. Dirigindo-se para um rapaz que mantinha uma profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou. Então, o médium, ele já está aqui, antes mesmo de iniciar a reunião, com várias entidades ao seu redor, fazendo uma espécie de cerco de proteção para que ele não seja violado, né, em qualquer aspecto, e está ali amparado. Então, quando a gente se propõe, né, a estar numa reunião mediúnica, a gente precisa ter essa confiança, né, do amparo, dessa presteza da espiritualidade a estar ali dando essa segurança para que o processo se dê
de forma a não nos trazer nenhum prejuízo. Né? A gente precisa ter essa confiança de que a seriedade com que é levada a efeito qualquer reunião mediúnica. Então, aqui, que ele já apresentou como é que estava o médium, né? Cercado de entidades do plano espiritual, que estavam ali já apostos para que eles se mantivessem em condições de trabalho, de exercitar a tarefa. E aí o instrutor diz assim: temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então, dos 6 que pretendiam enviar mensagem fada, né, um somente seria o determinado, porque só havia um médium psicógrafo, né? Na reunião não havia mais condições de se operar. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Então, quem queria mandar os seus recados particulares, né, muito provavelmente a família, aos entes queridos, né, dar a mensagem de que estavam bem, naquela noite não ia se realizar, porque somente um médium estaria ali pronto a se prestar ao serviço, e por conta disso a mensagem deveria ser algo que consolasse a maioria possível, né? E não somente um recado particular que alguém tivesse ali propondo fazer, né? E aí a gente coloca aqui também que, como ele fala aqui, ó, que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres. Então, os aprendizes estão no lado espiritual, né, que estariam prontos a esse exercício da psicografia, e os obreiros do lado de cá, que estavam prontos a se posicionar, né, na condição de instrumento para que o fenômeno se desse. E aí ele coloca aqui novamente, né? André Luiz coloca: julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo. Então ele julgava que, assim, né? Ele é bastante interessante como o André Luiz ele coloca o pensamento dele de uma forma muito clara, muito sincera, né? Ele não tem vergonha de dizer que ele achava que era simplesmente o espírito que queria dar a comunicação, chegasse lá, tomasse o corpo do médium, o braço do médium, vamos escrever, né? O que ele está colocando é assim: julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, né? E aí o instrutor fala para ele: a máquina também gasta, e estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. E aí agora ele vai apresentar para nós essas estruturas delicadíssimas que são mobilizadas, né, durante o fenômeno do exercício mediúnico. Então, não é algo que vá violentar qualquer um dos médiuns, né, que se propõe a tarefa. Não é algo que a gente precise temer, né, de ser invadido. É algo muito bem estudado, muito bem detalhado, muito bem trabalhado, muito bem protegido e amparado, né? Nenhum médium que se propõe a tarefa ele vai estar sendo violentado, né, ou invadido para que ele possa ali dar o seu trabalho, né? É algo bastante criterioso, né? Como nós vamos ver aqui agora, olhem. As estruturas delicadíssimas que serão mobilizadas no médium. Então, ele vai passar a descrever aqui o médium. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos, são 25. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Então, ele repete aqui, né? A questão moral muito importante para que o médium seja um bom colaborador. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, olha só, fiel ao mandato superior. Então, ele coloca que a tarefa é algo de sublime, né? Não é algo que nós devamos compuscar com os nossos interesses terrenos particulares, né? É algo muito sublime.
Necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino de um lago. Do outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Porque se o médium não mantém a serenidade e as questões morais dele vigentes, dificilmente a espiritualidade vai conseguir essa entrada, não é? Então, para que eles tenham essa entrada profícua, é necessário a extrema colaboração do médium no sentido do seu comportamento e pensamento, né? Aqui, então, vem colocando os detalhes sobre o médium. Olha, indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. Olha aqui a delicadeza com que ele trata, né, a personalidade, né, a identidade do médium que está a serviço. Ele não é um simples aparelho, não é algo que nós devamos invadir simplesmente. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que os outros falem, dar de si próprio para que os outros recebam, em onde se encontram interesses diferentes. Olha aqui a questão, né, do respeito, né, ao médium como indivíduo, né, e não simplesmente como um aparelho que vai ceder as suas faculdades para a comunicação. Aqui ele fala da assistência, no parágrafo seguinte, né, da assistência que os médiuns recebem, né, para que tenha essa segurança, né? Então ele fala assim: sem essa compreensão consciente do espírito de serviço, não poderia atender os propósitos edificantes. Então, os dois lados precisam estar de acordo. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. São os compromissos assumidos pelo médium e ele precisa desse exercício interior, da sua intimidade moral, né, se manifestando nesses moldes. Todavia, precisamos cooperar, e aqui é a espiritualidade, cooperar no sentido de manter-lhes os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Então, aqui a espiritualidade também, com a sua responsabilidade sobre o médium, né, seu amparo, não só a assistência moral, mas também o amparo material. Fica bem claro aqui para nós, né? Aqui ele vem falando como é feita a preparação do médium, né? Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão do salário virá depois, porque André Luiz questiona, né? Mas o que o médium recebe para fazer isso tudo? O que ele tem de contrapartida? E aí ele fala, não, aqui o salário vem depois, primeiro você trabalha. Até porque nós sabemos que, né, nos nossos compromissos, né, com as leis divinas, a partir do momento em que nós tomamos consciência dos nossos erros, nós passamos pela fase do arrependimento, depois nós passamos pela fase da expiação, depois é que vem a reparação, para aí sim nós entrarmos, né, na fase de alcance de felicidade, né, da paz completa. Então, se aqui ele está dizendo que o salário do médium vem depois, é porque muito provavelmente essa tarefa ela está se passando aí na fase da reparação, né? Está reparando para que depois você venha alcançar os seus bônus, né? E aí ele coloca assim, ele vai detalhar agora o preparo do médium. Ele diz que está diante de um psicógrafo comum, não é algo de especial, não é alguém especial, né, que estaria ali na tarefa de psicografar. E antes do trabalho a que se submete, nesse momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados e complexos. Não é simplesmente invadir
né, a identidade dele, invadir o corpo dele e ir chegando e quero psicografar, não é assim, né? Há toda uma preparação. Então, antes mesmo que o médium chegue, ele já tem ali a preparação física dele para que ele possa suportar o desenrolar da tarefa. E aí vem a observação pessoal de André com relação aos fenômenos que vão se desenrolar agora no processo, né, da tarefa mediúnica propriamente dita que o médium vai se submeter. Então, ele coloca que ele recebeu o auxílio magnético do instrutor para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo, porque ele ainda, com os olhos deles de ver, não tinha ainda o potencial para enxergar os pormenores do que ia se desenrolar nesse momento. Então, ele recebe um auxílio magnético para poder enxergar. E, com esse auxílio, ele visualiza ali o grande laboratório de forças vibrantes que acontece dentro do nosso irmão psicógrafo. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas, né? O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos, e agora ele vem fazer a fisiologia e a anatomia. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas, então é como se um dínamo estivesse gerando ali algo, né, de força, de energia. As células corticais e as fibras nervosas, com as suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Imponderáveis porque nós não temos ainda equipamento para medir, observar e qualificar ou quantificar, né? Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia os raios azulados intensos. Eis o centro da mediunidade, a usina, o centro, né? A usina que, vamos dizer assim, movimenta todo o fenômeno. A epífise. Eu trouxe aqui, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela da epífise. Eu trouxe uma figura. Onde que eu vou entrar? Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou entrar? Compartilhar. Essa partezinha verde que está aí, ó, com uma setinha para cima, uma caixinha verde escrito compartilhar a tela. Para todos os participantes, who can start sharing? Então, vamos ver aqui se eu consigo botar lá, que é só uma verde para você, Helena? Onde que é? Para mim está verde, compartilhar a tela, uma setinha para cima. Aí você clica nela. Se sua imagem estiver na área de trabalho, ela já vai abrir para você, você clica na imagem. Compartilhar a tela. Aqui. Pá. Compartilhar. Vocês estão vendo aí a figura do nosso cérebro? Estamos vendo, sim. Beleza. Então, assim, só para a gente localizar onde é que se dá a epífise, né? O centro, esse centro da usina que ele descreve, esse pontinho vermelho que está aqui. Para quem a gente, olhando para a tela, o que está à esquerda da tela é a parte frontal do cérebro e à direita da tela é a parte de trás, é como se o cérebro tivesse sido partido assim ao meio e a gente vira e olha de lado, né? Então, esse pontinho vermelho é que é essa usina aqui onde se gera, né, todo essa energia, que é a glândula pineal ou epífise, ela tem esses dois nomes, é essa glândula que ele está descrevendo, que está iluminada, né, e que está gerando esse potencial de energia para a produção de todo o fenômeno mediúnico. É um ponto bastante pequenininho, né, podemos dizer assim, mas de grande importância nesse fenômeno para nós. Muito bem. Tranquilo aí? Posso fechar? Muito bem, vamos fechar. Aí, aqui agora, ele vai descrevendo
que demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consciente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, ele reafirma novamente que não é algo que se vá fazer sem critério. Tem muito critério para que aconteça. E aí ele faz uma pergunta, né? O instrutor faz uma pergunta: você acredita que dá para improvisar uma tarefa, né, nesses moldes? Né? Muito provavelmente não. Ou quer dizer, claro que não, né? É a resposta. Não é nada improvisado. Aqui tem a cooperação, né, da espiritualidade para com o médium. Ele coloca assim: estamos notando. Desculpa. A nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa, né? Então, o aparelho, né, vamos dizer assim, falando a grosso modo, o médium, tem a cooperação magnética para que o processo se dê. Estamos notando as singularidades do corpo espiritual, né? Quando ele descreve essas nuances, né, da glândula, da epífise, algo que ele está situando essas modificações no corpo perispiritual do médium. Então, a epífise como centro de controle da mediunidade, ele deixa claro aqui, através das forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, através da epífise. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Feliz, porque se dorme, nós podemos despertar, né? Um dia, quem sabe, talvez, quem ainda não tem a possibilidade, sabe que vai ter, né? Se dorme é porque todos têm. Olha que interessante, né? A potência divina dorme embrionária, então todos têm a capacidade presente, falta desenvolver. Isso é legal, né? Bacana, né? Deixa a possibilidade aberta para todos. Então, não é algo exclusivo, não é algo que seja assim, alguém foi premiado com a mediunidade, não. É questão de desenvolvimento. Fantástico, né? Aqui, então, ele vem dizendo que a operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças não têm consciência do quanto que seus pais têm de renúncia e trabalho para que elas possam ter o conforto no lar, não é? Muito antes da reunião que se efetuou, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Olha aqui o recolhimento, né, mental necessário do médium para que ele possa ser um bom colaborador na tarefa. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores do nosso plano. Como ele disse lá nos parágrafos anteriores, ele estava cercado de auxiliares, né, já fazendo o amparo e as cercaduras de proteção para que ele não fosse invadido por outras entidades também, né, que pode acontecer. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Tigroide aqui é uma das estruturas que compõem a célula nervosa, né? É algo que da anatomia da célula nervosa. O sistema nervoso simpático, mormente no campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos, o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, então toda a rede de proteção necessária já foi colocada antecipadamente, né, antes que o médium chegasse a sentar-se à mesa. O vago foi defendido, quer dizer, o nervo vago, né, foi defendido por suas influências, por nossa influenciação contra qualquer choque nas vísceras. O nervo vago ele tem um papel importantíssimo, né, na inervação da maioria dos nossos órgãos internos, e então ele faz essa proteção aqui para que não haja distúrbio, né, na organização física do médium. Olha que interessante. Lá embaixo, nesse instante vi que o médium parecia quase desencarnado, né? Aqui ele vai colocar aqui o afastamento, né, do médium para que do seu corpo físico, para que ele possa entrar
no transe, sim, propriamente dito, né? Suas expressões grosseiras de carne haviam desaparecido. Sobre nossa apreciação, não temos o arcabouço de cal revestido de carboidratos e proteínas, é a matéria física de que ele está falando, né? Proteínas e carboidratos, mas outra expressão mais significativa do homem imortal, filho do Deus eterno, a expressão espiritual do médium já estava ali alterada e potencializada para que se desse o fenômeno. Olha que bacana. Repare nesta anatomia nova, a glória de cada unidade minúscula do corpo. Cada célula é um motor elétrico que necessita de combustível para funcionar, viver e servir. Então, todo o corpo do médium energizado, né, magnetizado, de forma que possa suportar a tarefa e ali realçar, né, todas as potencialidades que ele pode apresentar. Agora vem aqui o comunicante se apresentar. O comunicante foi escolhido, Calisto, dentre os 6, para se juntar ao médium e ali fazer a comunicação. Olha só, Calisto, falou Alexandre em tom grave, temos 6 amigos para intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, então você somente vai fazer a mensagem, tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. Então, a oportunidade é limitada porque só tendo um instrumento, né, para que passasse a mensagem deveria ter um cunho ali coletivo de consolação para todos e não há lugar para os particularismos, né? Aqueles que queriam passar a mensagem para a família, infelizmente, nessa noite não iria conseguir. Depois de cumprimentarmos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, e aqui vem agora o mecanismo de como funciona, né? Essa descrição aqui é bastante interessante. Postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou com o braço esquerdo, então você vê que essa aproximação física mesmo, enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro, né? Ativando ali a parte física do cérebro. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Olha a simbiose perfeita dos dois, né? Uma sintonia perfeita, as luzes mentais se misturando. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Está falando da zona motora do cérebro, que é ativada, né? Para que ele possa ter o domínio do braço. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano. Então, mais um cooperador espiritual vem, que é o instrutor Alexandre, e coloca sua mão, né, na fronte do médium. Então, ele está envolvido, no mínimo, por 2 entidades ali naquele momento, com a proximidade real. Como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. E aqui é para que o médium não interferisse na mensagem que Calisto iria agora proporcionar. Calisto mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Então, vejam que o movimento do braço aqui é a última coisa, né? É o último ponto. Primeiro, todo esse fenômeno tem que acontecer, toda essa preparação, todo esse envolvimento, e o braço, o mecanismo puro, é a última coisa que acontece, né? De todo o processo. É algo extraordinário de se perceber, não é verdade? Bom, e agora eu gostaria, então, que vocês pudessem fazer as colocações, as observações, e a gente pudesse debater um pouquinho aí até às 20 horas. Ok? Podemos, Helena? Sim, podemos. Eu fiz alguns recortes aqui, que eu acho interessante a gente pontuar, naquela parte que ele fala lá no início, que apenas temos 6 comunicantes prováveis, mas nessa presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então, esse médium
que tem apenas um médico que tem condições de atender, é o único que está efetivamente preparado. Tem outros médios, mas esse eu entendi que é o único que estava efetivamente preparado. A sua preparação íntima, essa que você relatou mais à frente, né? Que é a parte da moralidade, da prece, de se colocar em condições para o trabalho mediúnico. Exato, exato. Nessa mais à frente, quando ele descreve, na página seguinte, quando ele descreve, né, que o irmão não é um simples aparelho, é um espírito deve ser tão livre quanto o nosso, e que a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Aí, quando ele, no final, ele fala que ele precisa ser atendido na sua necessidade de trabalho, de paz relativa, né? Porque se o companheiro não tem pão, ele não tem paz, ele não tem possibilidade de trabalhar. Então, acho interessante a gente pensar e pontuar aqui que a espiritualidade ampara, mas não retira do médium o trabalho que lhe cabe, nem as vicissitudes pelas quais ele tem que passar. Exato. Né? Ele dá o amparo, ele fortalece para o trabalho, mas não tira as vicissitudes que ele tem que passar, porque isso faz parte da caminhada evolutiva dele. Sim, tá na responsabilidade que ele assumiu, né? Nós Exato. todos assumimos, né? Porque não só a mediunidade ostensiva vai estar presente, mas todas as demais características nossas de humano vão estar presentes, né? A gente vai estar passando pelas dificuldades também próprias de encarnado, né? E ele tem esse plus, esse a mais, né, para administrar, que é o compromisso assumido, né? E único, né? Exatamente. Jô, acho que aqui do grupo eu estou identificando Helena, dos Hereus que a gente frequentava, Encontro Regional Espírita de Unificação. Enquanto o Jô leu esse trechinho aí, né? A questão mediúnica é fascinante. Nos Hereus, quando tinha grupo de interesse de mediunidade, era o grupo que mais enchia, né? E muitas vezes você ia naquele grupo lá e começava a falar de mediunidade, aí o aplicador tinha que voltar lá no beabá para explicar às pessoas que nunca tinha, né, teve contato com esse tema. Aí teve que explicar o que é mediunidade, o que é isso, o que é aquilo, porque fascina. As pessoas, às vezes, nessa ânsia de querer, né, saber de mediunidade, atropela, né? Né? Às vezes coloca o carro na frente dos bois, né? Por isso que a Alexandre falou, né, que tem que ter esse critério, né, esse que você leu depois, né, com excedência moral, tem que ter esse compromisso, né? Não é só curiosidade, né? Quantas pessoas chegam na casa espírita, né, que é logo para o grupo mediúnico, sem nenhum tipo de preparo de conhecimento, né? Por isso que às vezes as casas criam regimentos para que quando a pessoa entrar no grupo mediúnico, ela entra mais ou menos sabendo o que ela vai encontrar, né? Tem que, no mínimo, ter lido o Livro dos Médiuns, né? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Eu queria fazer assim, quando você disse que nem todos os médiuns, né, recebem as manifestações, porém eles ajudam com as suas energias, né? Porque uma amiga mesmo passou por uma experiência, né, a mesa mediúnica, por não receber a manifestação. Então, é um desconhecimento dela, né, de também buscar o estudo, porque é muito importante a energia, né, da pessoa que está ali, vamos dizer assim, participando de uma reunião tão séria, né? Pois é, como ele descreve aqui, né? Os 18 estavam colaborando com as suas emanações mentais, né? Em prece e tal, né? Para que o um, né, pudesse, com toda a segurança, né, com toda
toda confiança, pudesse realizar a tarefa. Então, a gente vai... eu não dou passividade. Gente, mas o que você pode contribuir, que você pode colaborar com a sua sensibilidade, com a sua prece, né? É um trabalho coletivo, né? Coletivo. Porque a gente não pode pensar, porque eu sou o médium, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que dar... Não, gente, não é assim. Aí impera o egoísmo, né? O egocentrismo. A atividade mediúnica, a mesa mediúnica, ela é uma atividade coletiva, né? Ela não é uma atividade individual. É verdade. Então, engano da nossa irmã ter abandonado, perdeu a oportunidade, né, de colaborar de uma maneira bastante bonita lá no trabalho, né? Mais algum comentário? É interessante também essa parte da descrição do corpo perispirítico do médium, né? Essa observação que André Luiz pôde fazer de todo o trabalho da mente, né? Do espírito, né? Que é o médium, né? Porque... né? E aí, mais à frente, que você falou do nervo vago e da epífise. Então, quer dizer, todo o corpo está envolvido no trabalho. Não é uma coisa assim, como você mesmo falou, né? Você não pode chegar na casa espírita 5 minutos antes da reunião mediúnica, querer sentar e querer que faça um trabalho de excelência, porque você vê que descreve minuciosamente toda a preparação espiritual para que esse médium pudesse atuar. E física, né? Física, sim. Todo o corpo dele recebe um preparo, um acréscimo de magnetismo, todo um trabalho, as glândulas todas se transformam em usinas, né? E a usina principal é a epífise, e aí todo esse trabalho acontece às vezes até durante o sono, na noite anterior, enquanto o médium está em sono, ele está sendo preparado, e aí, né, a necessidade do recolhimento no dia em que vai participar da reunião mediúnica, para que ele não se exponha, né, a algo que vá trazer desequilíbrio para essa preparação, né, para que ele possa preparar de maneira positiva para estar presente na reunião. É um compromisso bastante sério, né? Que a gente sabe que não pode ser algo que eu vou sair da gandaia, estou virada na noite e estou indo para a mediúnica. Não vai dar certo, não vai dar certo, né? André Luiz afirma que a preparação espiritual deve ser incessante. O Alexandre afirma aqui para o André Luiz, né? Que a preparação espiritual deve ser incessante. Então, é muito além da questão da mediunidade, é a preparação física, a preparação do corpo, da mente. Moral, né? Moral, exato, exatamente. E fica bem claro aqui que é um trabalho em que não há invasão, né? Eu tenho, às vezes as pessoas relatam nessa questão de ter medo de ser médium, né? Ter medo de participar de uma reunião mediúnica, como se ela fosse ali ser invadida, né? Vão me violentar e vão jogar um espírito em mim para dar comunicação, e a gente vê aqui que não é bem assim, né? Não é nem de longe, né? Algo desse sentido, porque tem toda uma preparação, toda uma cercadura de segurança, de amparo, de proteção, para que o médium possa colaborar na tarefa, e ele não vai ser em momento algum, né, invadido ou violado nesse sentido material, físico, espiritual, de modo algum, né? Então, assim, não é algo que a gente precisa ter medo, pelo contrário. Precisa ter confiança, né, e ter a certeza de que ali tem todo um amparo maior do que a gente pode ter aqui no nosso campo material, né? Quem é que vai ter 3, 4, 6, 5 policiais ao seu redor, né, para você ir na padaria comprar o pão? Não vai ter. E aqui ele está descrevendo o número de obreiros, tarefeiros, aqui, apostos, vigilantes, operosos, né, o tempo todo ali para que a comunicação se dê. Olha só que interessante, né? Então, é algo inimaginável aqui para nós. Exatamente. Alguém mais? Nós temos aí mais 5 minutinhos. Ô, Jô. O O Paulo falando, eu gostaria de...
Gostaria de comentar, porque ele falou aqui em relação a essa... Ele tirou essas mensagens particulares. Muitas pessoas, quando vão na casa espírita, elas querem justamente isso, que uma pessoa fique lá sentada e transmitir mensagens particulares para ela. Raramente alguém consegue entender isso. Essas partes que a casa espírita não é para ele ficar mandando carta para lá e para cá. Não é somente isso. Ele consegue, difícil as pessoas perceberem. É quando elas vão, ela vai, cadê o espírito? Cadê o médium? Ela fica olhando assim, mas não tem nada aqui, não. As pessoas ficam um pouco perdidas. Eu não sei onde as pessoas tiraram isso, que a casa espírita é só para isso. E aqui fica bem claro, né? 18 médiuns encarnados, um somente deu a comunicação psicográfica, e ali o propósito era assistir aos desencarnados infelizes que estavam ali, né? O propósito daquela reunião, em particular, era atender aos infelizes, né? Não era para dar espetáculo, né? De modo algum. Algo bastante sério, né? Mais um minutinho, se não, podemos encerrar. Entrego para a Helena. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, tá bom, meus queridos. Agradeço a atenção. Espero que nós possamos fazer um bom estudo desse livro, que é bastante interessante. O André Luiz ele é bastante criterioso, como ele apresenta o assunto, né? Bastante detalhista na fala dele, na descrição dele, nas informações que ele traz, e assim vai ser de grande proveito, né, se a gente puder fazer um pouco, né, entender um pouco do que a gente vai estar lendo aqui dos estudos que ele está trazendo para nós, né? Um acréscimo de informação para nós podermos compreender melhor como é a nossa vivência espiritual. Sendo assim, então, eu agradeço a participação de todos, agradeço aí o respeito e agradeço a oportunidade e retorno a palavra, então, para a Helena. Gratidão, boa noite a todos. Nós que agradecemos muitíssimo, né, essa sua participação, ter aceito o nosso convite e esse estudo bonito que você realizou, profundo, com bastante reflexões para todos nós.